Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre as minhas leituras de janeiro de 2026. Vamos comigo? Bom, gente, mais uma vez peço desculpa pelo cenário muito simples. Eu ainda estou no trabalho de transformar a minha casa num lar, tá? Então a gente vai ficar aqui, olha só, com meus músculos como principal paisagem deste vídeo. Bom, brincadeiras à parte, vamos falar um pouquinho sobre as coisas que eu li em janeiro. Eu quero mostrar pra vocês também um livro que eu terminei no finalzinho de dezembro, porque ele não entrou nas estatísticas, e foi um livro bem legal, então acho que vocês deviam conhecer. O primeiro livro que eu vou falar, que é esse que eu terminei em dezembro, é esse aqui. Mulheres de Cinzas, do Mia Couto. Esse livro é o primeiro de uma trilogia, tanto que tá aqui, ó, As Areias do Imperador, livro 1. Eu só tenho esse livro, ainda não adquiri os outros, mas o que é importante saber? Esse livro eu comprei no Sebo do Messias, que é um sebo muito famoso aqui em São Paulo. Ele fica ali atrás da Igreja da Sé, né, de frente ali pra Praça João Mendes, acredito eu, esse é o nome. Então, é um sebo muito conhecido e você encontra de tudo lá, os livros são bem organizados, autores clássicos da literatura brasileira e da literatura estrangeira vocês vão encontrar lá. Encontrei esse livro aqui, ele tava por 25, então achei que valeu a pena, né? Mia Couto nunca é um erro, na minha opinião. E esse é um livro que eu gostei bastante. Ele conta uma história a partir de 2 pontos de vista. Temos uma personagem, essa personagem se chama Imani, que na língua do povo ao qual ela pertence é sem nome, né? Ela é uma jovem africana que mora numa aldeia ali no Moçambique, numa região do Moçambique, e essa aldeia vai ser ocupada, né, pelas forças portuguesas, e a gente tem então esse outro personagem que vai dar voz à história. Eu não achei aqui fácil o nome do sargento, mas enfim, ele é um sargento, membro das forças militares portuguesas, e aí esse livro ele vai se dividindo entre essas duas vozes. Uma é contada em primeira pessoa, pela Imani, e a outra parte é contada pelo sargento português em forma de carta. Ele está escrevendo para o seu superior lá para Portugal, né, meio que dando relatórios, né, dando satisfações acerca do que está acontecendo ali. E esse é o pressuposto, né? Só que ao longo da história ele vai ficando cada vez mais pessoal, cada vez mais subjetivo e extrapolando os relatos militares, né, nas suas cartas. Enfim, é um livro muito interessante. Não é o melhor do Mia Couto, tá? Eu não sei se algo supera Terra Sonâmbula, é um livro muito incrível, ao meu ver, né? Mas é um livro que, apesar de ter um ritmo suave, por meio das cartas do sargento principalmente, ele vai deixando nas nossas mãos uma crítica muito contundente ao processo colonizador português lá em Moçambique, né? Principalmente a partir das cartas do sargento para o seu superior, a gente começa a perceber o quão decadente é a força portuguesa, o quão decadente é o processo colonizador, né? E o quanto o povo português desconhece aquilo sobre o que eles acham que tem poder. Então, isso é muito interessante e vai sendo colocado assim de forma assim genial, sabe? Não é jogado pra gente ou ensinado didaticamente, é colocado na história, é coisa que Mia Couto sabe fazer. E a Imani é uma personagem que ela traz uma coisa um pouco mais literal, ela é mais papum. Ela fica mais brava com as situações, ela não gosta de ser feita de boba, né? Ela acaba se envolvendo com o sargento num certo nível, digamos assim, mas é uma parte da história contada de uma lente um pouco mais objetiva, no sentido de mostrar o absurdo do que está acontecendo, e por um outro lado, hiper subjetiva, no sentido de mostrar como o povo dela vê o mundo, né? E aí que eu acho que o Mia Couto exagera um pouco, né, nessa forma de ver o mundo daquela aldeia, porque principalmente os pais da Imani, eles se tornam muito infantilizados a partir desse exagero que eu tô colocando aqui, né? Então acho que ele só pesa um pouco a mão, às vezes não sei se precisava de tanto, essa é a minha opinião, né?
Mas é um livro que eu li com bastante facilidade e foi minha última companhia de 2025, então eu recomendei pra vocês. O segundo livro que eu vou falar aqui pra vocês é um livro que, na verdade, eu terminei no comecinho de janeiro, mas é um livro que eu levei anos pra ler. E tudo bem, eu acho que foi ótimo ter feito isso. Esse livro é Cidade de Muros, da Teresa Caldeira. Esse livro, olha só o tamanho da fonte. Então, assim, o que eu digo sempre que eu falo desse livro é que ele poderia ser 3 livros facilmente. A gente tem uma primeira parte em que a Teresa vai nos explicar um pouco sobre como funciona o crime e as forças policiais que combatem o crime na cidade de São Paulo, como que isso aconteceu ao longo de algumas décadas, né? Então a gente tem uma leitura do crime em São Paulo e do medo. Tem uma segunda parte em que ela vai fazer uma abordagem, e aí é nesse momento que eu acho genial o livro dela, e é nesse momento também que o livro dela se torna importante do curso de Geografia Urbana, que eu fiz a faculdade. Foi uma matéria que simplesmente expandiu a minha mente e fez eu sentir que eu estava no lugar certo. Foi quando eu fiz Geografia Urbana. Enfim, e aí aqui ela mostra como que se deu a construção do espaço da cidade de São Paulo. Como que as periferias foram se formando, como que elas foram se transformando e qual que é o cenário que se dava aqui nos anos 2000, acho que 98 e 2000, que foi quando esse livro foi lançado. E tem uma terceira parte em que ela vai fazer um questionamento, né? Vai dissertar, vai refletir um pouco sobre por que as pessoas são tão contra os direitos civis aqui no Brasil, né? Por que é tão fácil criticar os direitos civis e o que isso tem a ver com a violência, o que isso tem a ver com a política do medo aqui em São Paulo, que é o lugar que ela estuda, né? Ela também faz algumas comparações com Los Angeles, na Califórnia, mas ela usa essa cidade para mostrar coisas sobre São Paulo. Acho que não dá pra gente falar que ela olhou assim de forma muito contundente para a cidade. O objeto de estudo dela é São Paulo mesmo. É um livro incrível, tem suas questões, né? Mas é um livro difícil, é um livro que eu levei muitos anos para ler, mas que quando eu voltei a ler, isso depois de ter terminado a faculdade, peguei da metade pro final, foi quando eu comecei realmente a entender. E foi quando eu estava morando aqui no centro da cidade de São Paulo. Então, essas coisas foram fazendo muito sentido. Conhecer a cidade de São Paulo através da lente desse livro foi e está sendo muito importante para mim, porque eu não paro de descobrir coisas novas, né? E me mantém curiosa sobre quais são as dinâmicas que regem o espaço aqui em São Paulo e em grandes cidades do mundo. Porque as cidades concentram pessoas, as cidades concentram capital. Então a gente sempre tem que estar atento no que está acontecendo por aqui. O próximo livro já é um livro que eu comecei e terminei em janeiro. Chegamos em 2026. É esse livro aqui, O Professor, do Cristóvão Teza. Acho que é assim que fala. Cristóvão Teza, ele é autor de um livro chamado, acho que O Filho Eterno, que é um livro que é premiado e eu sempre tive vontade de ler, mas quando eu fui olhar lá na Amazon, colocar na minha lista, eu vi que tava esse livro aqui num precinho super barato. Aí eu falei, bom, vou colocar aqui, né? Vou comprar e vou começar a ler esse autor por este livro. Bom, é a história de um professor universitário que acorda e ele acorda no dia em que ele vai ser homenageado. Ele vai ser homenageado pelo trabalho dele em filologia românica ao longo de muitos anos, né? Vai receber uma honraria e a história toda se passa na manhã em que ele está se preparando para ir lá receber essa honraria. A gente está na mente dele e a gente conhece toda a história de vida dele, pelo menos o que ele quer contar pra gente, né? O que ele tá na mente dele, tá pensando. Então ele vai falando um pouco sobre... A gente tá na mente de um professor universitário, branco, privilegiado, extremamente medíocre, né? E que não teve tanta atenção quanto acho que deveria ter tido na infância. Então, já sabe que vem hipocrisia por aí, né? Esses caras, geralmente, pelo menos nos livros, eles me dão gastura. Enfim, é um livro que anda um pouco devagar, é um livro que não traz grandes emoções, grandes reviravoltas, tem alguns dilemas, tem alguns mistérios que vão ser resolvidos no final, mas não é um livro, assim, que me viciou, tá? Demorei até um pouquinho pra terminar ele pelo tamanho, não é tão grosso. Mas, ok, leitura feita. E aí,
eu fiquei presa durante uma semana e meia, eu acho, nessa trilogia aqui, que é a trilogia da Agatha Christie. Gente, o que dizer dessa trilogia? São 3 livrinhos, ó, eles não são muito grandes, eles são super finos. E... bom, vamos lá. O livro 1 é O Grande Caderno, né? Esse livro aqui, ele é escrito em forma de um diário, né? Podemos dizer que é um diário, é um caderno onde esses gêmeos vão registrar suas experiências durante a infância. O que acontece? São gêmeos, são 2 garotos que são muito ligados e que são deixados pela mãe na casa da avó, uma avó que eles não conheciam e que é uma pessoa super dura, super ríspida, durante uma guerra. Então, a mãe deixa eles lá com a avó, eles se sentem abandonados pela mãe, né? E essa avó é uma pessoa extremamente avarenta, uma pessoa que não dá afeto, né? Que xinga eles e que deixa eles sofrerem de diversas formas. E aí, esses garotos, eles vão se unir pra se tornarem impenetráveis diante da dor, porque eles sofrem diversos tipos de violência. Eles veem muita coisa que, enfim, não é pra uma criança ver, sabe? Eles têm uma infância extremamente negligenciada e agredida de diversas formas. Então, a partir disso, eles vão iniciar uma série de experiências consigo mesmos pra suportar a dor, pra que a dor não importe mais. E aí, nisso, a história vai ficando muito esquisita, tá? É uma história muito pesada, tem diversas agressões aqui. Tudo que você pode imaginar tem de ruim, com eles e com outras crianças que estão aqui nessa história. E aí a história termina de uma forma muito plot twist, assim, né? Então você fica meio chocado com o potencial da crueldade desses garotos, né? O que isso gerou, toda essa realidade gerou neles e o que eles fizeram para conseguir o seu objetivo. E aí, no fim, esses garotos se separam, o que era uma das coisas mais dolorosas que eles poderiam fazer, e eles já mencionaram isso várias vezes na história, né? E aí a gente vai pro livro 2. O livro 2 é a prova. E o livro 2 conta o que aconteceu com o gêmeo que ficou na cidade, porque eles se separam, né? Um vai para outro lugar e o outro fica onde eles já estavam. Então conta toda a história de vida dele, as pessoas com que ele se relaciona, enfim, é um enorme diário, digamos assim. Só que o que eu acho mais interessante tá logo no começo desse livro. Assim que eles se separam, esse menino, ele passa muitos dias sozinho. E a solidão quase mata ele. Os efeitos da solidão na vida de uma pessoa, a solidão completa, ou seja, ficar dias sem ver ninguém, é muito bem escrito nesse livro. Eu acho que a Agatha Christie foi muito boa nisso, assim. Ele para de ver os dias passar, ele perde a noção de tempo, ele perde a noção do que precisa ser feito. Parece que ele para no tempo. Então isso foi muito interessante de observar nesse livro. Depois disso, desgraça atrás de desgraça. Ele conhece as mulheres de sua vida de formas muito... nada que é politicamente correto, muito esquisito. Mas ele vai fazendo conexões com outras pessoas e essas conexões vão, de alguma forma, tirando essa solidão dele, né? Mas, no final, acontece uma coisa muito triste, né? Ele aparentemente não aguenta a pressão, né? A tristeza daquilo que aconteceu, algo que a pessoa a quem ele mais era ligado parte, né? E aí ele some. Né? A gente não tem notícias nesse livro aqui do paradeiro dele. Não temos como saber exatamente o que aconteceu no fim desse livro. Aí a gente vai pro terceiro livro, que é A Terceira Mentira. Esse livro aqui, ele me bagunçou toda a mente. Eu não entendi nada, gente. Vou contar pra vocês, vou adiantar já. Eu não entendi nada, eu não sei qual que é o desfecho, o que é verdade e o que é mentira. Ele já chama A Terceira Mentira, né? Mas a gente acha que a gente vai ficar sabendo certinho o que aconteceu com o outro irmão que partiu. Só que, partindo desse pressuposto, né? Aqui a gente vai na cabeça do outro, do que partiu. Ele reescreve toda a história, como se tudo o que tivesse acontecido nos outros 2 livros fosse mentira. E aí, os personagens com os mesmos nomes nessas 2 primeiras edições, né? Assumem outros papéis nesse livro. Então é como se as mesmas peças fossem reorganizadas para contar outra história.
E aí você acha que no final você vai saber qual que é a verdadeira e qual que não é. Eu, pelo menos, não peguei. Pode ser que esteja no livro e aí você dá uma lida e me conta. Mas eu acho que foi uma jogada muito genial. Não me deu todas as peças pra eu entender o que estava acontecendo, então eu me senti um pouco confusa assim, e é muito triste. Gente, todos os livros são bem tristes, mas esse aqui, ele tem uma descida emocional, assim, que aí você acha que não dá pra piorar, e aí o livro, assim, a última página do livro, você fala, tá bom, dava pra piorar. Então, assim, é um livro triste, as 3 edições são repletas de diversos tipos de violência, de negligência, de solidão, né? Essas pessoas não conhecem o amor, sabe? As pessoas desse livro. E a guerra tá como panorama de tudo isso. Então acho que a gente não pode ignorar esse contexto histórico e sociopolítico que a autora quis colocar. E eu acho que é exatamente isso que ela quer dizer, o que a guerra faz com as sociedades. Pelo menos com as gerações que participam desses eventos, né? Digamos assim. Bom, gente, esses aqui foram os livros que eu li em janeiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui se vocês já leram algum desses livros ou se ficaram curiosos para ler algum desses títulos. É isso. Até mais. Tchau, tchau.